pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver só questões de regra de 3 simples inversamente proporcional para dar uma reforçada aqui. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. Então vamos lá! Uma pessoa encheu o tanque de combustível de seu veículo e, após percorrer 120 km, sempre com a mesma velocidade e com um rendimento constante, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Se ela tivesse percorrido 150 km, mantendo a mesma velocidade anterior e o mesmo rendimento anterior, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque seria... Então, pessoal, eu quero saber o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Está falando que uma pessoa encheu o tanque de combustível de seu veículo e, após percorrer 120 km, sempre com a mesma velocidade e com um rendimento constante, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Então aqui, pessoal, eu tenho os quilômetros e os litros de combustível. Então, após percorrer 120 km, sempre com a mesma velocidade e com rendimento constante, verificou que ainda restavam 12 litros de combustível no tanque. Então, após percorrer os 120 km, restaram 12 litros de combustível no tanque. E se ela tivesse percorrido 150 km, mantendo a mesma velocidade anterior e o mesmo rendimento anterior, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque seria, então, é o que eu quero saber, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 120 km para 150 km eu aumentei o número de quilômetros, porém, se eu vou andar mais quilômetros, vai utilizar mais combustível. Então, a quantidade restante de combustível no tanque vai ser menor. Então, pessoal, quando uma grandeza está aumentando e a outra grandeza está diminuindo, é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Eu multiplico na horizontal. Então, aqui eu tenho 120 vezes 12, que é igual a 150 vezes x. Então, 120 vezes 12 eu vou fazer aqui do lado. Duas vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 0, 4, 2 mais 2, 4 e 1. Então, 120 vezes 12 é 1440, que é igual a 150 vezes x. O 150 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 150, que é igual a x. Então aqui eu tenho o meu 440 dividido por 150, corta um 0, 144 dividido por 15, que eu posso fazer aqui do lado aproveitando esse número. Então, 144 dividido por 15. 14 não divide por 15, junto 144 dividido por 15, que é 9. 9 vezes 5, 35, 45, deixo 5.
e vai o 4. 9 vezes 1, 9, mais 4, 13. Então aqui 4 menos 5 não dá, pego o emprestado do 4, aqui fica 3 e aqui fica 14. 14 menos 5 é 9, 3 menos 3, 0, 1 menos 1, 0. 9 não divide por 15, abaixo 0, vai vírgula na casa. 90 dividido por 15 é 6. 6 vezes 5, 30, deixa o 0 e vai o 3. 6 vezes 1, 6 e mais 3, 9. 90 menos 90 é 0. Então, 144 dividido por 15 é 9,6, que é igual a x. Ou seja, o número de litros de combustível que ainda restariam no tanque seria de 9,6 litros de combustível. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 9,6. 9,6 litros é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples inversamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma pessoa colocou um capital em uma aplicação A juros simples, com taxa de 1,5% ao mês, durante 7 meses. Se esse mesmo capital tivesse sido colocado na aplicação B, também a juros simples, teria rendido o mesmo juro da aplicação A em apenas 5 meses. A taxa mensal da aplicação B era D. Bom, pessoal, eu quero saber a taxa mensal da aplicação B. É o que eu quero saber. Então, uma pessoa colocou um capital em uma aplicação A juros simples com taxa de 1,5% ao mês durante 7 meses. Então aqui, pessoal, eu tenho taxa e eu tenho os meses. Então essa pessoa colocou um capital em uma aplicação A juros simples com taxa de 1,5% ao mês durante 7 meses. Se esse mesmo capital tivesse sido colocado na aplicação B, também a juros simples, teria rendido o mesmo juro da aplicação A em apenas 5 meses. Então, pessoal, eu quero saber a taxa mensal da aplicação B, sendo que se esse mesmo capital tivesse sido colocado na aplicação B, também a juros simples, teria rendido o mesmo juro da aplicação A em apenas 5 meses. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 7 para 5 eu diminui os meses, porém, se esse capital demora menos meses para render esse juro, isso significa que a taxa dessa aplicação B ela é maior, ou seja, eu diminui os meses e eu aumentei a taxa. E se uma grandeza está diminuindo e a outra grandeza está aumentando, é uma regra de 3 simples inversamente proporcional. Eu multiplico na horizontal. Então aqui eu tenho x vezes 5, que é igual a 1,5 vezes 7. Então, pessoal, x é igual a 1,5 vezes 7, que eu vou fazer aqui do lado. Sete vezes 5, 35, deixo o 5 e vai o 3. 7 vezes 1, 7, com o 3 que foi, 10. Uma casa, vírgula, uma casa, adiciono a vírgula. Então, 1,5 vezes 7 é 10,5. O 5 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre
5. X é igual... Pessoal, 10,5 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. E 5 dividido por 5 é 1. Conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Ou seja, x é igual a 2,1. Então, a taxa mensal da aplicação B era de 2,1% ao mês. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 2,0%. Não. Alternativa B, 2,1%. 2,1% é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples inversamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma pessoa comprou um determinado volume de suco de uva, bebendo 200 ml desse suco por dia. Se essa pessoa bebesse 150 ml por dia, com o mesmo volume comprado, poderia beber suco de uva por mais 5 dias. O volume de suco de uva em litros comprado por essa pessoa foi. Então, eu quero saber o volume de suco de uva. O volume de suco em litros comprados por essa pessoa. É o que eu quero saber. Bom, então vamos construir aqui o exercício. Uma pessoa comprou um determinado volume de suco de uva, bebendo 200 ml desse suco por dia. Então aqui, bebendo 200 ml desse suco por dia. E aqui eu tenho os dias. Então, bebendo 200 ml por dia, daria X dias. E aqui está dizendo que se essa pessoa bebesse 150 ml por dia, então 150 ml por dia, com o mesmo volume comprado, poderia beber suco de uva por mais 5 dias. Então, seriam os X dias que ela já beberia, mais 5 dias. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 200 para 150 ml, eu diminui os ml de suco, então eu vou aumentar os dias, né? Que vai dar para beber por mais tempo. Então, se as grandezas estão indo em sentidos opostos, eu multiplico na horizontal. Uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Bom, então 200 vezes x é igual a 150 vezes x mais 5. Vezes, abre parênteses, x mais 5. Fecha parênteses. Então aqui, 200x é igual a 150 vezes x mais, vezes, abre parênteses, x mais 5, fecha parênteses. Vou usar a propriedade distributiva. Então, 150 vezes x, 150x. 150 vezes mais 5, mais eu vou multiplicar aqui do lado. Então, 150 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Deixa o 5, vai o 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Abaixo 0. 750. Então, mais 750. Então, aqui eu vou separar x de um lado e números de outro. Então, 200x é igual a 150x mais 750. 150 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 150x, que é igual a 750. 200x menos 150x é 50x.
que é igual a 750. Então, x é igual a 750. 50 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 50. X é igual, vou dividir aqui do lado, inclusive eu posso aproveitar esse número. Então, 750 dividido por 50. Aqui eu posso cortar os zeros, com 75 dividido por 5. 7 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. 7 menos 5, 2. 2 não divide por 5, abaixo 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 5 é 25. 25 menos 25, 0. 15. X é igual a 750 dividido por 50, 15. Ou seja, x é igual a 15 dias. Então, bebendo 200 ml por dia, essa pessoa beberia por 15 dias. E bebendo 150 ml por dia, ela beberia por x, né, que é 15 dias, mais 5, ou seja, 20 dias. Então aqui eu tenho o volume de suco comprado porém em ml, porque eu tenho que em 200 ml seria 15 dias, x ou 15 dias. E bebendo 150 ml seria x 15 dias mais 5, ou 20 dias. Então, eu multiplico 150 por 20 e eu obtenho o volume do suco de uva comprado por essa pessoa, porém em ml. E aí, sabendo esse valor, eu tenho condições de converter para litros, que é o que eu quero saber. Então aqui, 150 vezes 20, vou multiplicar aqui embaixo. 150 vezes 20. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Deixo o 0 e vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Abaixo o 0. Então, 3.000 ml é o volume de suco de uva comprado por essa pessoa em ml. Então, agora eu vou converter para litros, que é o que eu quero saber. E como que eu faço isso? Eu uso o sistema métrico. Então, aqui, sistema métrico. Então, eu tenho litro, que é o que eu quero saber, decilitro, centilitro e mililitro. Então, aqui eu tenho 3.000 mililitros. E eu quero chegar em litro. Então, eu tenho 1, 2. Como eu estou deslocando da direita para a esquerda, eu divido. Eu divido por 1, 2, 3. 10 elevado à terceira potência. Então, é 3.000 dividido 10 elevado à terceira potência é 1.000. 3.000 dividido por 1.000 é 3. 3 vezes 1.000, 3.000. 3.000 menos 3.000 é 0. Então, 3 litros, ou seja, volume suco em litros, 3 litros. O volume de suco de uva em litros comprado por essa pessoa foi de 3 litros. Vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, 2 litros? Não. Alternativa B, 2 litros e meio? Não. Alternativa C, 3 litros? 3 litros é a alternativa C. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber sistema métrico aqui, conversão de ml para litros. Precisa saber regra de 3 simples, inversamente proporcional. E precisa saber equação do primeiro grau. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Pedro,
que é dono de um restaurante, foi ao supermercado com dinheiro para comprar 120 latas de refrigerante, as quais estavam em promoção a custo unitário de R$ 2,05. Ao chegar ao local, a promoção havia terminado e o preço unitário da lata havia subido para R$ 2,15. Com o dinheiro que Pedro levou para comprar os refrigerantes na promoção, agora, com o novo valor, a quantidade de latas que ele conseguirá comprar é igual a... Então, eu quero saber a quantidade de latas de refrigerante que ele conseguirá comprar agora com o novo valor. É o que eu quero saber. Bom, pessoal, então vamos construir aqui o exercício. Está falando que o Pedro foi ao supermercado com dinheiro para comprar 120 latas de refrigerante, as quais estavam em promoção a custo unitário de R$ 2,05. Ao chegar ao local, a promoção havia terminado e o preço unitário da lata havia subido para R$ 2,15. Então observem aqui, pessoal, que eu tenho esse primeiro valor de 120 latas de refrigerante, eu tenho esse segundo valor de R$ 2,05, que é o preço unitário da lata em promoção, eu tenho esse terceiro valor de R$ 2,15, que é o preço unitário da lata que havia subido. Então, quando eu tenho três valores, eu consigo descobrir um quarto valor, que é a quantidade de latas de refrigerante que o Pedro conseguirá comprar com esse novo valor, através de uma regra de 3 simples. Então vamos fazer aqui. Eu tenho latas e reais. Então, está falando que Pedro foi ao supermercado com dinheiro para comprar 120 latas, as quais estavam em promoção a custo unitário de R$ 2,05. Está falando que o preço unitário da lata havia subido para R$ 2,15. Então, quantas latas ele conseguirá comprar agora com o novo preço? Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de R$ 2,05 para R$ 2,15 eu aumentei os reais, porém se aumentar o preço ele vai conseguir levar menos latas. Então eu diminuí o número de latas. E se uma grandeza está diminuindo e a outra está aumentando, é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Eu multiplico na horizontal. Então aqui eu tenho 120 vezes 2,05, que é igual a x vezes 2,15. Então eu vou multiplicar aqui do lado. 2,05 vezes 120. Então, 2 vezes 5, 10, deixa o 0 e vai 1. 2 vezes 0, 0 com mais um que foi 1. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 2, 2. Então aqui, 0. 1 mais 5, 6. 4 e 2. Abaixo 0. Tenho 1, 2 casas, vírgula. 1, 2 casas e vírgula. Então, 120 vezes 2,05 é 246. Que é igual a x. 2,15 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2,15. Então eu vou dividir aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar esse número. Então, 246 dividido por 2,15. Observem aqui, pessoal, que eu tenho duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula, então eu posso cortar as vírgulas.
Fiquei aqui com 24.600 dividido por 215. Junto 246 dividido por 215, que é 1. 1 vezes 215, 215. 246 menos 215, 6 menos 5, 1, 4 menos 1, 3, 2 menos 2, 0. 31 não divide por 215, abaixo o 0. 310 dividido por 215 é 1. 1 vezes 215, 215. 0 menos 5, não dá. Pega o emprestado do 1, aqui fica 0 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 0 menos 1 não dá. Pega o emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 10. 10 menos 1, 9. 2 menos 2, 0. 95 não divide por 215, abaixo o 0. 950 dividido por 215 é 4. 4 vezes 5, 20. Deixa o 0 e vai o 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então aqui, 0. 5 menos 6 não dá. Pega o emprestado do 9. Aqui fica 8. E aqui fica 15. 15 menos 6, 9. 8 menos 8, 0. Então, restou 90. Como aqui nas alternativas eu tenho 3 dígitos, eu posso parar aqui nos 3 dígitos. Então, 246 dividido por 2,15 é 114. 114 é igual a x. Portanto, com o dinheiro que Pedro levou para comprar os refrigerantes na promoção, agora, com o novo valor, a quantidade de latas que ele conseguirá comprar é igual a 114 latas. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 112? Não. Alternativa B, 113? Não. Alternativa C, 115? Também não. Alternativa D, 116? Não. É a alternativa E, 114. 114 latas é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples inversamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma pessoa comprou um frasco de adoçante líquido e, em cada cafezinho que bebe, coloca 8 gotas desse adoçante. Se essa pessoa colocasse 5 gotas em cada cafezinho, conseguiria, com esse mesmo frasco de adoçante, adoçar 300 cafezinhos a mais. O número total de cafezinhos que podem ser adoçados utilizando-se 5 gotas desse adoçante em cada um deles é... Então, eu quero saber o número total de cafezinhos que podem ser adoçados utilizando-se 5 gotas desse adoçante em cada um deles. É o que eu quero saber. Bom, então aqui está dizendo que uma pessoa comprou um frasco de adoçante líquido e, em cada cafezinho que bebe, coloca 8 gotas desse adoçante. Se essa pessoa colocasse 5 gotas em cada cafezinho, conseguiria, com esse mesmo frasco de adoçante, adoçar 300 cafezinhos a mais. Então aqui, pessoal, eu tenho gotas e eu tenho cafezinhos. Então, se essa pessoa coloca 8 gotas desse adoçante em cada cafezinho, ela consegue adoçar uma certa quantidade de cafezinhos, que eu não sei, então eu vou chamar de X. Está dizendo que se essa pessoa colocasse 5 gotas em cada cafezinho, conseguiria, com esse mesmo frasco de adoçante, adoçar 300 cafezinhos a mais. Ou seja,
quantidade de cafezinhos que ela já conseguiria adoçar com 8 gotas, que eu chamei de X, e 300 cafezinhos a mais, ou seja, mais 300. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 8 gotas para 5 gotas eu diminuí as gotas. Porém, se eu diminuir a quantidade de gotas de adoçante, eu vou conseguir adoçar mais cafezinhos. Então eu aumentei o número de cafezinhos. Se uma grandeza está diminuindo e a outra está aumentando, é uma regra de 3 simples inversamente proporcional. Eu multiplico na horizontal. Então aqui eu tenho 8 vezes x, que é igual a 5 vezes x mais 300. Então 5 vezes, abre parênteses, x mais 300, fecha parênteses. Então 8x é igual, eu vou usar a propriedade distributiva. Então 5 vezes x, 5x. 5 vezes mais 300, mais 5 vezes 3 é 15. E 2 zeros. Então, mais 1.500. Agora eu vou separar letras de um lado e números de outro. Então, aqui eu tenho 8x, que é igual a 5x mais 1.500. 5x ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 5x, que é igual a 1.500. 8x menos 5x é 3x, que é igual a 1.500. Então aqui eu tenho que x é igual a 1.500. O 3 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 3. Então x é igual. Aqui, 15 dividido por 3 é 5. E os 2 zeros. Então, 500 é a quantidade de cafezinhos que essa pessoa vai conseguir adoçar utilizando 8 gotas em cada cafezinho. Então, o número total de cafezinhos que podem ser adoçados utilizando-se 5 gotas desse adoçante em cada um deles é o número de cafezinhos que essa pessoa já conseguiria adoçar utilizando 8 gotas, que é x, eu descobri que é 500. Então vai ser 500 e 300 cafezinhos a mais, ou seja, mais 300 cafezinhos. Então aqui eu tenho 0, 0, 5 mais 3 é 8. Então, o número total de cafezinhos que podem ser adoçados utilizando-se 5 gotas desse adoçante em cada um deles é de 800 cafezinhos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 700? Não. Alternativa B, 800? 800 cafezinhos é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples inversamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Com um pote de sal, um restaurante prepara vários pratos de sopa, cada um deles contendo 3 gramas de sal. Sabendo que o sal desse pote é utilizado somente no preparo da sopa, então, se em cada prato de sopa forem colocados apenas 2 gramas de sal, então, com a mesma quantidade de sal do pote, será possível preparar 100 pratos de sopa a mais. A quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um é... Então, pessoal, eu quero saber a quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um. Então, aqui, total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um é o que eu quero saber. Então aqui está dizendo que com um pote de sal, um restaurante prepara vários pratos de sopa, cada um deles contendo 3 gramas de sal. Então aqui eu tenho sal e os pratos. Então,
Com um pote de sal, um restaurante prepara vários pratos de sopa, cada um deles contendo 3 gramas de sal. Esse restaurante prepara uma certa quantidade de pratos de sopa que eu não sei, então eu vou chamar de X. Sabendo que o sal desse pote é utilizado somente no preparo da sopa, então, se em cada prato de sopa forem colocados apenas 2 gramas de sal, em cada prato de sopa, com a mesma quantidade de sal do pote será possível preparar 100 pratos de sopa a mais. Ou seja, será possível preparar a mesma quantidade de pratos de sopa que seriam preparados com 3 gramas, ou seja, X, e 100 pratos de sopa a mais, ou seja, X mais 100 pratos. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 3 gramas de sal para 2 gramas de sal, eu diminuí o sal. Por isso eu diminuí a quantidade de sal em cada prato, então eu vou conseguir preparar mais pratos. Então eu aumentei a quantidade de pratos. Se uma grandeza está diminuindo e a outra grandeza está aumentando, é uma regra de 3 simples inversamente proporcional. Eu multiplico na horizontal. Então aqui eu tenho 3 vezes x, que é igual a 2 vezes x mais 100. Abre parênteses, x mais 100, fecha parênteses. Então 3x é igual, eu vou usar propriedade distributiva, então 2 vezes x, 2x, 2 vezes mais 100 mais 200. Agora eu vou separar letras de um lado e números de outro. Então aqui eu tenho 3x é igual a 2x mais 200, 2x está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 2x, que é igual a 200. 3x menos 2x é x, que é igual a 200. Ou seja, 200 pratos de sopa é a quantidade de pratos de sopa que esse restaurante consegue preparar utilizando 3 gramas em cada prato de sopa. Então, para me descobrir a quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um, essa quantidade vai ser a mesma quantidade de pratos que seriam preparados com 3 gramas de sal, ou seja, 200, e 100 pratos de sopa a mais. Então, mais 100. Então aqui, 0, 0, 2 mais 1, 3. Ou seja, a quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um é de 300 pratos de sopa. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 200. Não. Alternativa B, 150. Não. Alternativa C, 350. Não. Alternativa D, 250. Também não. Alternativa E, 300. 300 pratos de sopa é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples inversamente proporcional. Lembrando, uma loja comprou uma caixa com vários lenços e irá vendê-los em pacotes iguais com 5 lenços em cada um, não sobrando nenhum lenço na caixa. Entretanto, se essa loja colocar somente 3 lenços em cada pacote, poderá fazer 8 pacotes a mais do que faria se colocasse 5 lenços em cada um. E também não restará nenhum lenço na caixa. O número total de lenços da caixa é... Então, pessoal, eu quero saber o número total de lenços da caixa. É o que eu quero saber. Então vamos lá. Uma loja comprou uma caixa com vários lenços e irá vendê-los em pacotes iguais com 5 lenços em cada um, não sobrando nenhum lenço na caixa. Entretanto, se essa loja colocar somente 3 lenços em cada pacote, poderá fazer 8 pacotes a mais do que faria se colocasse 5 lenços em cada um, e também não restará nenhum lenço na caixa. Então aqui, pessoal, eu tenho os lenços e os pacotes.
Então, com 5 lenços em cada pacote, essa loja consegue fazer um certo número de pacotes que eu não sei, então eu vou chamar de X. Entretanto, se essa loja colocar somente 3 lenços em cada pacote, poderá fazer 8 pacotes a mais do que faria se colocasse 5 lenços em cada um e também não restará nenhum lenço na caixa. Ou seja, ela vai conseguir fazer X, que é o mesmo número de pacotes com 5 lenços, poderá fazer 8 pacotes a mais. Então é mais 8. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 5 para 3 eu diminui o número de lenços, porém, se eu estou utilizando menos lenços em cada pacote, eu vou conseguir fazer mais pacotes. Então aumentou o número de pacotes. Se uma grandeza está diminuindo e a outra grandeza está aumentando, é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Eu multiplico na horizontal. Então aqui eu tenho 5x, que é igual a 3 vezes x mais 8. 3 vezes, abre parênteses, x mais 8, fecha parênteses. Então aqui, 5x é igual. Vou usar propriedade distributiva. Então, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes mais 8, mais 3 vezes 8, 24. Então agora, pessoal, eu vou separar letras de um lado e números de outro. Então eu tenho 5x, que é igual a 3x mais 24. 3x ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 3x, que é igual a 24. Então aqui, 5x menos 3x é 2x, que é igual a 24. X é igual a 24. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividir, sobre 2. X é igual a 24 dividido por 2 é 12. Então, o valor de x, ou seja, o número de pacotes que essa loja conseguirá fazer com 5 lenços é 12 pacotes. Então, se eu quero saber o número total de lenços da caixa, eu vou multiplicar 12, que é o número de pacotes que essa loja consegue fazer com 5 lenços, por 5, que é o número de lenços em cada pacote. Eu vou obter o número total de lenços. Então aqui eu tenho 5 vezes 2, que é 10, deixo 0 e vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Ou seja, o número total de lenços da caixa é de 60 lenços. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 45? Não. Alternativa B, 57? Não. Alternativa C, 90? Não. Alternativa D, 30? Também não. Alternativa E, 60? 60 lenços é alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples, inversamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo.